O cérebro humano, uma das últimas grandes fronteiras. O cérebro é o instrumento mais complicado que encontramos no universo. Aprendemos mais sobre ele nos últimos 5 anos do que nos 5.000 anos anteriores. Nos últimos anos saímos da Idade da Pedra. Pela primeira vez, iremos ver o que sucede no cérebro durante o ato sexual. Toda a gente sabe qual é o verdadeiro ponto erógeno. Deve produzir-se algo bastante forte no cérebro. O que tornará alguns cérebros malvados. Eu escrevi uma lista de coisas para fazer. Limpar o quarto, deixar de ver raparigas, deixar de matar. Será que existe mesmo PES? A tecnologia está finalmente a desvendar os segredos do cérebro, a explicar porque nos comportamos de determinada maneira, a ajudar os peritos a desenvolverem novos métodos e máquinas para aumentar a nossa capacidade cerebral e a revelar as capacidades inexploradas que todos temos nas nossas cabeças. O cérebro. Primeira parte. O cérebro controla todos os aspectos das nossas vidas. Com a evolução do ser humano, duplicou o seu tamanho. Pesa apenas cerca de 1,4 kg, mas consome 20% de todo o combustível que o nosso corpo ingere, gerando energia suficiente para manter uma lâmpada elétrica a funcionar. Temos de imaginar o cérebro a evoluir como uma casa antiga, onde fomos acrescentando quartos diferentes, várias escadarias e ligações. Na cave, encontra-se a parte mais antiga, chamada tronco encefálico, algo que partilhamos com répteis e outros mamíferos. Mantém-nos vivos, regendo funções vitais como o ritmo cardíaco, a respiração, digestão e pressão sanguínea, coisa que acontece sem que tenhamos de pensar nelas. Um nível acima, no primeiro andar, evoluiu centenas de anos mais tarde o sistema límbico. O sistema límbico processa informação e é muito importante no encadeamento das emoções. No interior do sistema límbico encontram-se as amígdalas, 2 aglomerados de tecido, um em cada metade do cérebro. Mais pequenas do que uma unha, porém o centro de comando do cérebro para as nossas reações emocionais. Uma das mais simples e forte de todas é o medo, uma emoção primitiva que todos partilhamos. Se tivesse de escolher a região do cérebro que mais influenciou o medo, seria a amígdala. Não haverá melhor sítio para explorar a forma como o medo afeta o cérebro do que aqui no Comando de Guerra Especial dos SEAL da Marinha Norte-Americana em San Diego, na Califórnia. Os recrutas são submetidos a treinos especializados para alterar a forma como os seus cérebros reagem ao medo. Desde o primeiro dia, os nossos alunos têm de passar por autênticos momentos de caos. E terão de lutar. Quando examinamos erros históricos cometidos no campo de batalha, quase todos estão associados ao medo ou ao pânico. Assim, a capacidade de controlar estes impulsos é extremamente importante. De cerca de 140 candidatos que iniciam cada curso, em média apenas 36 chegam ao grupo dos últimos escolhidos. Os recrutas de sucesso parecem mais capazes de adaptar os seus cérebros às exigências do trabalho. Não são necessariamente as pessoas com mais aptidão física que passam nos testes. Tivemos atletas olímpicos que desistiram dos treinos e tivemos um miúdo de 60 quilos do Nebraska que nunca tinha visto o mar e terminou o curso. Por que será? Para responder a esta pergunta, a Marinha voltou-se para a neurociência. Perante o medo, é a amígdala que reage à informação dos nossos sentidos e instintivamente dá o sinal de alarme ao corpo. A amígdala é uma das regiões mais interligadas do cérebro. É ela que envia os sinais para as zonas do tronco encefálico que irão desencadear uma série de respostas corporais. Começamos a transpirar, o coração fica aos saltos, podemos ficar imóveis ou desatar a fugir. Este exercício, conhecido como a caixa coberta, faz parte de um sistema de defesa em ambientes fechados. E é uma das formas de a Marinha condicionar os seus recrutas a controlarem esses sinais da amígdala. Os nossos alunos não podem ver nem ouvir.
Os instrutores organizam um cenário possível. Quando a cobertura é retirada, o aluno tem de reagir. Quando estamos debaixo da cobertura, só temos uns momentos para pôr as ideias em ordem e pensar em possíveis situações com que nos poderemos deparar. Por vezes, a resposta correta pode ser rápida e mortal. Outras pode ser não violenta. Onde fica a estação de serviço? O meu carro ficou sem gasolina, é por ali? Obrigado. Serve para simular aquelas decisões rápidas em situações de alto risco que sucedem no instante. Estão a tentar preparar-nos para o facto de o pânico se tornar cada vez menos uma opção ao longo desta carreira. A forma indicada de conduzir os treinos é expor os recrutas a situações assustadoras a que se poderão habituar e às quais saberão como reagir quando forem confrontados com elas. Através de uma exposição constante a situações de pânico, os recrutas aprendem a suprimir o medo que de outra forma os faria reagir de maneira errada e provocar a morte. Mas como será o cérebro capaz disso? Os cientistas descobriram que ao longo da evolução humana, outra parte do cérebro, chamada córtex, também ficou envolvida no processamento do medo. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é o córtex. Se a amígdala se encontra no primeiro andar, então o córtex está no segundo andar do cérebro. É a camada fina e enrugada do exterior do cérebro, que se divide em 4 conjuntos de lobos. Se desdobrássemos o córtex de um macaco, teria as dimensões de uma folha de papel. Se desenrolássemos o nosso, teria a largura de 4 folhas. A razão de ser enrugado é porque tem de ficar comprimido no interior do crânio. Os lobos frontais compreendem a área acima dos olhos. Estes são os mais novos quartos do cérebro. À medida que o ser humano evoluía, os lobos frontais tornavam-se a zona onde era processado o pensamento consciente e racional. É aí que efetuamos a resolução de problemas. Os lobos frontais são muito interessantes porque sincronizam todas as atividades. São os verdadeiros coordenadores do cérebro. Os cientistas fizeram um grande avanço nas pesquisas sobre o medo quando descobriram que a informação dos nossos sentidos alcança a amígdala quase 2 vezes mais depressa do que demora a atingir os lobos frontais. A velocidade dos diferentes sinais cerebrais significa que, a menos que saibamos instintivamente como reagir a uma potencial ameaça, poderemos ficar paralisados pelo medo, à espera que os lobos frontais recuperem a tempo de decidir a resposta correta. Parte do que acontece em situações de medo e de pânico é o desconhecimento, o facto de não sabermos o que fazer a seguir. O nosso cérebro fica paralisado da mesma maneira que um animal selvagem diante dos faróis. A amígdala pode receber sinais bastante rápidos em situações de medo, mas muitas vezes estes estão errados. Rapidamente, a situação pode dizer-nos que não há razão para termos medo. Assim, estes sinais que recebemos da amígdala podem ser controlados num sistema. É aqui que entra o treino da Marinha. Ensina os recrutas a minimizarem esse atraso, gerando reações rápidas e precisas a estas situações. Com o aumento da necessidade para as tropas de força especial, a Marinha continua a desenvolver técnicas de treino cerebral para tentar melhorar a taxa de sucesso. Estamos a aprender mais agora sobre o cérebro do que em qualquer outra altura da história. A forma como é constituído e como funciona. Os avanços na área da neurociência estão a ajudar a Marinha a repensar a forma como as forças SEAL são treinadas. Os exercícios especializados podem melhorar as reações dos cérebros dos recrutas em situações de combate temíveis. Mas os candidatos precisarão de algo mais para superarem um medo tão grande como o do afogamento. Os peritos acreditam que a evolução condicionou os nossos cérebros a temerem algo como ficar preso debaixo de água. Como resultado, é quase impossível controlar o impulso esmagador do cérebro de vir à tona em busca de ar. É por isso que os recrutas sentem tantas dificuldades em passar o teste subaquático de competência na piscina.
A competência na piscina é um marco muito importante na carreira dos recrutas. Estão a ser testados relativamente à forma como lidam com o medo debaixo de água. São confrontados com uma série de dificuldades controladas e planeadas para sabermos como se portam nessa situação. Os estudantes deverão passar até 20 minutos debaixo de água, resistindo a ataques repetidos ao equipamento de respiração por parte de um instrutor. Metade do tempo estão sem ar. O ar é cortado, os tubos de respiração ficam enrolados em posições difíceis e eles terão de reagir a esses problemas através de uma série de procedimentos de emergência. Antecipadamente, os recrutas são bombardeados com instruções passo a passo para desemaranharem o equipamento. Estas deverão ser seguidas à letra. Mas passar da teoria à prática não é fácil. Os instrutores descem até ao fundo e começam a atacá-los, a retirarem-lhes as máscaras, criando uma situação de tensão que vai aumentando de forma a podermos examinar a reação. Assim que o recruta começa a ficar sem ar, a amígdala do seu cérebro dá o sinal de alerta que o faz querer regressar à superfície. Os seus lobos frontais terão de vencer esta batalha no cérebro se quiser manter o controle da situação. Fisicamente é um grande desafio. Temos de suster a respiração durante mais tempo do que é normal. Os instrutores levam-nos até àquele ponto de ruptura para ver como reagimos. Assim que o candidato consegue desfazer um conjunto de nós, o instrutor volta a atacá-lo repetidas vezes. À medida que a tensão vai acumulando, é aí que se testa a reação. Será que escolheremos subir à superfície, que é o que queremos fazer, ou iremos aproveitar o pouco ar que temos para resolver os problemas e fazer o que é necessário para passar o teste? Nesta fase dos treinos, os SEAL costumam falhar esta prova mais do que qualquer outra. A Marinha quis saber o que se passava na cabeça dos seus recrutas para causar isto. Não há nada mais assustador do que não podermos respirar. Isso cria uma tremenda reação à tensão. Dá-se uma enorme descarga de hormonas de tensão que torna o controle sobre o nosso pensamento mais difícil. Sob condições normais, o cérebro comunica com o corpo usando pequenos sinais elétricos. O cérebro emite impulsos elétricos a partir das células nervosas que viajam a mais de 430 km por hora. Esta é uma das formas de o nosso cérebro dizer ao corpo para fazermos algo. Mas sob a extrema coação, o cérebro liberta hormonas químicas. A parte do cérebro que pressente o medo, a amígdala, inicia uma reação em cadeia que envia adrenalina e hormonas de cortisol para a corrente sanguínea do corpo. Estas hormonas de tensão agem como uma brigada de intervenção que prepara rapidamente o corpo para a ação. Aumentam o ritmo respiratório, cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos tornam-se mais apurados, a memória mais expedita e o corpo fica menos sensível à dor. Mas mesmo neste elevado estado de alerta, a prova da piscina é ainda um desafio demasiado grande para a maioria dos recrutas. Estamos a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e vemos os nossos companheiros a subirem à superfície da água. Começamos a fazer comparações. Se ele chumbou, eu posso passar, ou vice-versa, e já estamos a divagar. O segredo é manter-nos concentrados naquilo que temos de fazer. Finalmente, o estudante completa a série de tarefas e toca no fundo, podendo agora regressar à superfície para que o instrutor lhe diga se passou no teste. Poucos candidatos aos SEAL são capazes de ultrapassar a prova de competência na piscina à primeira. Têm 4 tentativas e a cada uma que passa há mais em jogo. A razão mais comum para falhar a competência na piscina é o pânico, o facto de perdermos a calma debaixo de água. É o que se passa com alguns alunos. Temos de aumentar a performance a partir do treino. A Marinha quis ajudar candidatos no limite com potencial para passar nesta fase crucial do treino. Após terem consultado vários peritos, elaboraram um plano inovador de reforço mental. Um conjunto de técnicas para estimular as capacidades do recruta para controlar o medo, mesmo nas situações mais extremas. Têm de se manter concentrados quando forem lá para fora. A dor, o frio, tudo isso vos irá afetar, mas têm de seguir em frente. As técnicas que mais nos interessam chamamos as 4 principais: estabelecimento de objetivos, ensaio mental, autodiálogo e controle de excitação. Os cientistas acreditam que o estabelecimento de objetivos funciona através de assistência dos lobos frontais.
Na qualidade de supervisores do cérebro, os lobos frontais são responsáveis pelo raciocínio e planeamento. A concentração em objetivos específicos deixa o cérebro trazer estrutura ao caos e mantém a amígdala, o centro emocional do cérebro, em sentido. Acordo de manhã e penso, vou conseguir chegar ao pequeno almoço. E ao pequeno almoço penso, vou conseguir chegar ao almoço. Depois penso que vou conseguir aguentar a corrida da tarde. É uma questão de dividir tudo em pequenas tarefas. A segunda técnica, o ensaio mental ou visualização, consiste na revisão contínua de uma atividade na nossa mente. Assim, ao executarmos-la realmente, esta fluirá de forma mais natural. Se praticarmos primeiro mentalmente e ensaiarmos a forma de lidar com estas situações de tensão, quando as enfrentarmos, na realidade irá parecer que é a segunda vez. Desta maneira, reagiremos de forma menos tensa. A terceira técnica de autodiálogo ajuda a concentrar os pensamentos dos recrutas. Uma pessoa comum falará com ela própria a um ritmo de 300 a 1000 palavras por minuto. Se estas palavras forem positivas, consigo, ao invés de não consigo, ajudarão a atenuar o sinal de medo emitido pela amígdala. Os lobos frontais estão sempre ativos. Assim é fácil pensarmos em algo difícil ou mau como vou falhar, o que estou aqui a fazer? Não treinei o suficiente. O que tentamos fazer é substituir estes maus pensamentos por pensamentos bons. A técnica final. O controle de excitação centra-se na respiração. Uma respiração deliberadamente lenta ajuda a combater alguns dos efeitos do pânico. As expirações prolongadas, em particular, simulam um processo de relaxamento do corpo e aumentam o fluxo de oxigênio ao cérebro para que este funcione melhor. Respirar bem é uma ótima técnica de concentração, mas só podemos utilizá-la até certo ponto porque o cérebro pode ficar sobrecarregado numa situação de medo. Isoladamente, o controle de excitação não surtirá efeito. A amígdala emite um sinal tão poderoso que é quase impossível de suprimir se ainda nos sentirmos com medo. Mas a combinação das 4 técnicas resultou numa grande diferença na taxa de sucesso dos recrutas SEAL, tendo esta aumentado de 1/4 para 1/3. O conceito de forçar os limites não será novo, mas há provas positivas de que podemos treinar o cérebro. Agora, a ciência sabe como. A ideia remonta a tradições guerreiras mais antigas, em que um homem conseguia transcender qualquer situação, independentemente das limitações que pensava que tinha. Sou uma pessoa diferente. Os níveis de confiança disparam. Vemos e fazemos coisas que nunca tínhamos imaginado. Mas não é só no campo de batalha que a neurociência está a ter grande impacto. Estão também a ser desvendados segredos irresistíveis sobre o que se passa dentro do quarto. O cérebro desenvolveu um mecanismo de resposta ao medo que nos afasta do perigo, mas está também equipado com um forte impulso sexual para assegurar a sobrevivência da espécie. Ter um orgasmo é uma das experiências humanas mais intensas. Podermos sondar a mente e descobrir exatamente como o cérebro produz todo este êxtase é algo entusiasmante. Na Holanda, o neurocientista Gert Olstege está empenhado em abrir caminho na pesquisa sexual, revelando pela primeira vez o que sucede nos cérebros de homens e mulheres durante o orgasmo. Há 15 anos tal não era possível, mas agora com as técnicas de neuroimagem podemos ver claramente o que acontece. Para o descobrir, precisará de casais voluntários. O homem ou mulher concordam em ser injetados com um contraste radioativo de oxigênio, sendo depois estimulados até ao orgasmo pelo parceiro. Enquanto isto acontece, os voluntários deitam-se com a cabeça dentro de um dispositivo de imagiologia 3D chamado tomógrafo PET. O tomógrafo PET funciona apenas ao nível da corrente sanguínea, mede a quantidade de sangue que irriga as diferentes partes do cérebro. O cérebro tem vasos sanguíneos que se estendem ao longo de vários quilómetros. Quando as células nervosas estão em grande atividade, precisam de mais sangue rico em oxigênio que lhes forneça energia. Em períodos de calma, precisarão de muito menos.
Assim podemos ver que regiões do cérebro tomam parte do processo de ejaculação ou do orgasmo. À parte do óbvio desafio para os voluntários, que é atingir um orgasmo no ambiente laboratório, existe também o limite do tempo. O contraste de oxigênio tem um período de utilidade de apenas 2 minutos. Acho muito difícil atingir-se um orgasmo neste conjunto de circunstâncias. Em qualquer sítio do mundo, as relações sexuais são mantidas em privado, ao contrário do que sucede com muitos outros animais. Felizmente, 11 homens e 13 mulheres conseguiram ultrapassar a barreira do tempo. E o que este estudo inovador revelou foi uma diferença espantosa entre a atividade do cérebro masculino e feminino durante o sexo. O resultado foi bastante surpreendente. Quando olhamos para o cérebro masculino durante a ejaculação ou o orgasmo, vemos várias partes a serem ativadas. Durante o orgasmo masculino, o sangue irriga sobretudo o topo do tronco encefálico. Além de ser uma das partes mais antigas do cérebro humano, é a área que controla a emissão de dopamina, um tipo de hormona chamado neurotransmissor. Os cientistas sabem que a dopamina gera sensações muito fortes que associamos ao prazer. Tornou-se claro que a dopamina é emitida em antecipação de elementos como comida, sexo e drogas. Estritamente falando, não é tanto uma química de prazer, mas mais de antecipação. Dá-se um grande fluxo de dopamina. A dopamina é o mesmo químico que se torna ativo quando sente o furor da cocaína e outras drogas estimulantes. É uma experiência avassaladora de êxtase e energia. A experiência revelou que, no caso dos homens, o sangue se afasta das zonas do cérebro relacionadas com a ansiedade. Mas outras áreas permaneciam alerta. No caso dos homens, dá-se uma desativação da amígdala e das regiões ligadas à ansiedade ou ao medo. Não é surpreendente que outras partes do cérebro fiquem desativadas, para que não nos sintamos ansiosos ou amedrontados. Não pensamos em mais nada a não ser no orgasmo. O Dr. Olstege descobriu que as mulheres gozam de uma descarga de dopamina semelhante à dos homens. Mas o que o surpreendeu mais foi o quanto o cérebro feminino se desliga durante o orgasmo. A desativação foi a descoberta mais importante. No caso das mulheres, há uma enorme inatividade de todos os centros cerebrais ligados ao medo, à ansiedade ou vigilância. Aparentemente, as mulheres deixam-se ir. As mulheres podem até ficar inconscientes durante o orgasmo. No caso dos homens, tal é improvável. Os peritos acreditam que esta diferença entre homens e mulheres remonta a tempos pré-históricos, em que éramos caçadores e recoletores. Podemos estar perante uma justificação evolutiva. Em África, as relações sexuais foram mantidas a céu aberto, onde vários animais perigosos andavam à solta. Alguém tinha de se manter alerta para poder fugir ou defender o grupo. É lógico que fosse o homem. Assim, o cérebro feminino tem tendência a desligar-se mais do que o masculino. Em testes futuros, o Dr. Olstege espera poder aumentar o tempo em que consegue monitorizar o que acontece nos nossos cérebros durante o orgasmo. Ficou intrigado por descobrir a rapidez com que o sentimento de euforia induzido pela dopamina desaparece após o orgasmo. Acho que ainda descobriremos grandes diferenças entre homens e mulheres antes, durante e após o orgasmo. Qual será exatamente a diferença no cérebro? É isso que quero saber. Sexo à parte. A dopamina desempenha um papel essencial da motivação dos nossos cérebros para uma série de atividades, mesmo uma que parece exatamente oposta ao sexo. Não o prolongar da vida, mas o arriscá-la. O que haverá na busca pelo prazer que faz com que estes praticantes de base jumping em Moab, no Utah, queiram lançar-se de um penhasco? Todos estes penhascos têm um grau de risco bastante elevado. Numa escala de 1 a 10, eu diria que estarão no 8. Os erros podem ser fatais. Quando saltamos de um rochedo de 150 metros, temos cerca de 6 segundos para viver. Se é radical, podem crer que é radical. Se esta é a derradeira emoção para os cérebros de algumas pessoas, por que não para todas? Sentir esta emoção é essencial para sermos felizes. É uma sensação de que estamos vivos, bem cá no fundo, e de que a vida vale a pena.
A ciência diz-nos que enquanto um base jumper se prepara para o salto, o seu cérebro começa a emitir dopamina. Tal como no sexo, a dopamina desempenha a função do desenvolvimento da antecipação. Mas ao contrário do caso sexual, a amígdala não fica inativa. Em vez disso, continua a emitir sinais de medo. Antes de um salto, fico com nervoso miudinho. Começo a transpirar das mãos e passam-me 1001 coisas pela cabeça. A nossa preparação mental passa por pensar se o paraquedas vai abrir ao contrário ou se teremos algum problema com as cavilhas. Os praticantes estão preocupados com o salto em si e não se apercebem de que o afluxo de dopamina está a decorrer durante todo este processo. Krista Christensen é uma recém-chegada ao mundo do base jumping. Estou muito entusiasmada. O meu coração está a bater mais depressa. A verificação do material implica que o momento se está a aproximar. 3, 2, 1. Até já. Fico tão nervosa. É diferente de tudo o que alguma vez tenham feito, especialmente para alguém que tenha medo de alturas. Krista está nervosa, pois a amígdala, onde reside o seu medo de alturas, está a dar o sinal de alerta perante a visão de uma queda de 120 metros. É o culminar da excitação fisiológica para uma pessoa. O sistema de tensão está a todo o gás, a adrenalina é descarregada. O coração bate freneticamente, as hormonas são libertadas, entre as quais o cortisol. Os neurotransmissores, como a dopamina, são libertados como antecipação da euforia. Mas ao mesmo tempo, os lobos frontais de Krista entram em ação, fazendo-a questionar-se se estará a tomar a atitude correta. O medo, o prazer, os potenciais riscos, todos estes sinais que competem uns com os outros são processados segundo os peritos no estriato, localizado no centro do cérebro. O estriato é como uma espécie de centro de interruptores. É também a parte do cérebro que tem a mais densa concentração de receptores de dopamina. À medida que o furor da dopamina invade o estriato de Krista, a sua motivação pelo prazer combate os outros impulsos. Mas será o suficiente para que dê o salto? No interior do cérebro de um base jumper novato, decorre uma autêntica batalha, enquanto este tem de tomar uma decisão que pode pôr em risco a sua vida. Conseguirá Krista arriscar tudo em nome do prazer? Okay. Obviamente, a decisão de saltar significa que a recompensa antecipada venceu a batalha entre um desfecho feliz e outro potencialmente infeliz. Se a decisão fosse a inversa, todos se afastariam do penhasco e ficariam por ali. Foi espetacular. Estou pronta para subir e saltar outra vez. Tenho de arrumar as coisas primeiro. Assim que sobrevivem a um desafio à morte, estes saltadores preparam-se imediatamente para o seguinte. Parecem viciados em encontrar novos locais, com perigos inexplorados e condições mais desafiadoras. Os cientistas acreditam que há uma razão para isso. Quando examinamos o que se passa no cérebro, em exposições repetidas a determinados prazeres, sejam comida, bebida ou até sexo, podemos ver que a resposta da dopamina é menor a cada vez. A sensação passa a ser mais fraca. Para os perseguidores de emoções, isto implica optarem por uma atividade completamente nova, ou correrem cada vez mais riscos numa que já lhes seja familiar. A novidade implica um grande abalo para o sistema de dopamina. Por exemplo, o base jumping mistura estes dois fatores e maximiza a resposta do prazer. É isso que faz com que seja viciante. Os base jumpers parecem concordar. É a novidade e o facto de experimentarmos coisas diferentes que mantêm a emoção.
Há pessoas que saltam uma vez e decidem que é arriscado, por isso param. Mas a maioria continua, e falo uma vez por semana, se não mais. Há muito poucos base jumpers ocasionais. 3, 2, 1, até já! Os cientistas defendem que retiramos prazer da busca pelo perigo porque este foi necessário para a nossa evolução. Se os seres humanos não tivessem corrido riscos, ainda viveríamos em cavernas. Mas o fascínio persiste quando se pensa na razão por que alguns arriscam mais do que outros. Mesmo numa situação cotidiana, como uma ida a um restaurante, certas pessoas pedirão sempre o mesmo prato. Outras preferirão escolher sempre um prato diferente e arriscar se este será bom ou não. Os peritos da Universidade de Emory, na Geórgia, interrogam se os cérebros de algumas pessoas estarão pré-programados a arriscar ou correr riscos maiores do que os de outras. Pediram a um grupo de voluntários para participarem num jogo de azar. O objetivo é evitarem receber um choque no pé. Em cada jogada, o voluntário deverá escolher entre duas opções. Vou tentar a primeira opção. Não quero nada apanhar um choque. Levei um choque desta vez. O teste é efetuado com o auxílio de um tomógrafo. O Dr. Greg Burns pode monitorizar a atividade cerebral para ver a quantidade de dopamina que é emitida antes de cada decisão. Estamos a ver traços que poderão estar geneticamente codificados. As pessoas têm uma tendência biológica para libertar mais ou menos dopamina como resposta ao risco. As suas experiências sugerem que os cérebros das pessoas são consistentes na tomada de decisões. Burns aperfeiçoou mesmo um programa informático que poderá prever a opção de uma pessoa antes desta a escolher. Podemos elaborar um padrão das respostas cerebrais perante os diferentes riscos. Chamamos-lhe impressão neural e inserimos-la num algoritmo informático para prevermos com um alto grau de precisão a escolha que farão. Apesar das diferenças entre as pessoas, cada uma parece ter um padrão para a tomada de decisões. Mas o Dr. Burns acredita que estamos a uma longa distância de prever algo complicado. O mais interessante da neurociência é que, quanto mais examinamos a questão das decisões, mais questões acabam por surgir. Uma das grandes questões que os cientistas se encontram a estudar é a forma como determinados tipos de personalidade tomam decisões morais. As novas descobertas apresentam pistas para compreendermos porque é que os cérebros de psicopatas os levam a fazer coisas erradas. Todos fazemos coisas más de vez em quando. Na maioria dos casos, não só o sabemos, como também o sentimos. Sentimos-nos mal, sentimos culpa e remorsos, e é este sentimento do que está errado que impede a maioria das pessoas de se comportarem mal no futuro. Mas o que acontece quando alguém não sente culpa ou remorsos? E no seu cérebro não decorre uma batalha para impedi-lo de cometer, repetir ou mesmo sentir prazer com atos horríveis, condenáveis pelo resto da sociedade. Homens como Ted Bundy, que assassinou pelo menos 35 mulheres. Jeffrey Dahmer, que torturou 17 homens e rapazes até à morte. E Joel Rifkin, que espancou e estrangulou 17 mulheres. Os cientistas têm um fascínio por estes malvados arquétipos da vida real. Ted Bundy foi a principal motivação para eu ter seguido esta carreira. Bundy cresceu na mesma rua que eu. Em pequeno, ouvi uma série de histórias sobre como ele ficara assim. Ele cativava as pessoas. Surpreendido? Não sabia o que esperar. É a primeira vez que estou preso. Acabei por combinar as duas coisas que mais desejava entender: o funcionamento do cérebro e a forma como funciona nas pessoas que praticam más ações, como no caso dos psicopatas. As pesquisas sugerem que uma pessoa em cada 100 poderá ser psicopata. A maioria não será do tipo violento. Mais raros ainda são os casos de pessoas que se tornam assassinos em série, mas todas elas partilham traços comuns. Ted Bundy exemplificava quase todas as características de um psicopata. Era bastante desembaraçado e superficial. Chegava a ser encantador, conseguindo aliciar muitas pessoas. Conseguiu até casar na prisão já mais tarde. Ninguém imaginava que Bundy se poderia revelar um assassino impiedoso. Segundo o Dr. Kent Keel, a característica predominante entre os psicopatas é a ausência de consciência. Ele dizia muitas vezes: não percebo o porquê de tanto alarido.
Bundy e Dahmer estão mortos, mas Joel Rifkin continua vivo e encarcerado numa prisão no norte do estado de Nova York. Sentiu-se culpado após os homicídios? Nem por isso. Houve um ou dois em que me senti mal, mas não era um sentimento de culpa. Para isso, teria de me importar, e não me importa nada. Isso é o mais triste. O que queremos realmente entender é o porquê de não entenderem que estão a praticar más ações e o impacto que estas têm nas outras pessoas. Os cientistas esperam que, ao examinarem os cérebros de psicopatas, possam finalmente identificar a razão que motiva estes pensamentos distorcidos. Em tempos, Joel Rifkin foi um bebê inocente com um belo sorriso. Não tinha um pingo de maldade. Ou será que sim? Or did he? O que torna um cérebro malvado? A resposta pode residir num conjunto de experiências levado a cabo em prisões do Novo México. Os cientistas estimam que 1 em cada 20 presidiários tem uma desordem de personalidade que poderá ser psicopática. Assim, não faltam potenciais objetos de estudo no sítio onde o Dr. Kill leva a cabo a sua pesquisa. Tem como objetivo desenvolver novos tratamentos, mas para atingir esse fim precisará de descobrir as diferenças nesses cérebros. O objetivo ideal é ajudar a reduzir o impacto que esta desordem tem não só no indivíduo, mas também na sociedade. Primeiro, Kill entrevista os prisioneiros para identificar quais apresentam tendências psicopáticas. Durante a entrevista, iremos analisar vários aspectos da vida do prisioneiro, começando pelo percurso escolar, o emprego, a família, a atividade criminosa, todo o tipo de coisas que fez. Os psicopatas apresentam padrões de comportamento incrivelmente semelhantes. Arranjava problemas em criança? Têm um estilo de vida impulsivo, quase nómada. Estão sempre a saltar de sítio para sítio, de relação em relação. São sexualmente promíscuos e são propensos a arranjar problemas. O Dr. Kill recomenda que os prisioneiros diagnosticados como psicopatas façam exames ao cérebro. No primeiro teste, pretende ver como reagem aos erros que cometem. Examinamos mais de 300 presidiários. Recolhemos um dos maiores conjuntos de imagiologia cerebral em todo o mundo e, de longe, um dos maiores feitos com psicopatas. Este é o aparelho de ressonância. Ainda não se ouve muito, mas irá tornar-se bastante alto. O tomógrafo utiliza campos magnéticos e energia por rádio para monitorizar o afluxo de sangue no cérebro enquanto o presidiário pensa e reage. Nesta tarefa, iremos ver uma série de X e capas no ecrã. Quero que pressione o primeiro botão com o indicador direito sempre que aparecer um X, mas não quando aparecer um capa. As duas letras piscam tão rapidamente no ecrã que é quase impossível para alguém passar o desafio. É muito difícil, as pessoas cometem bastantes erros, carregam em botões quando não deviam. O que pretendemos saber é como o cérebro aprende a aceitar um erro e como recupera desse mesmo erro. Ao observar a atividade cerebral durante o teste, o Dr. Kill constata que os psicopatas não são afetados por estes erros como um indivíduo normal. Mas isso não significa que não sejam inteligentes. O assassino em série Joel Rifkin, por exemplo, tem um QI de 128, que o coloca nos 3% cimeiros da população. O que nos deixa realmente perplexos é esta inteligência acima da média comparativamente ao resto da população presidiária. Mas são impulsivos, manipuladores e ardilosos. Houve vezes em que transportava cadáveres no carro e a polícia me mandou parar. Consegui sempre mentir e sair da situação. Andava à procura de um sítio para deixar a encomenda quando o polícia me perguntou: o que faz aqui nos subúrbios? Eu respondi: estou perdido. Como faço para chegar a esta estrada? Não sabia para onde estava a apontar, mas tinha um mapa na mão e fui muito convincente.
Num segundo teste, foi pedido aos presidiários do Novo México que classificassem fotos consoante as achassem moralmente questionáveis. Uma violação moral é uma ação ou atitude considerada errada. Devemos tomar uma decisão com base no nosso próprio sistema de valores morais e não naquilo que pensamos que os outros ou a sociedade irão achar errado. Estamos a tentar perceber como os presidiários processam algo que contenha um valor moral. Há diferentes sistemas cerebrais que decidem se algo é uma violação moral ou não. Temos de descobrir se esses sistemas se desenvolveram normalmente no caso dos psicopatas. Esta pesquisa pioneira tem provado uma questão que vem acompanhando os cientistas há anos: se os psicopatas têm ou não uma capacidade reduzida de usar a razão. Descobriu-se que os seus lobos frontais, o mais recente desenvolvimento do cérebro, e a amígdala, uma das partes mais primitivas, não comunicam devidamente. Além disso, num estudo recente do Dr. Adrian Brain, descobriu que os cérebros dos psicopatas são fisicamente diferentes. Adrian conseguiu mostrar pela primeira vez que estes possuem uma amígdala menos desenvolvida, em média 17% mais pequena que a da maioria das pessoas. Esta é outra peça crucial do puzzle para compreendermos porque os psicopatas não receiam cometer atos perversos. Os psicopatas sabem que é errado matar alguém, mas por que será que o fazem? Não têm o sentimento daquilo que é moral. Não vou esfaquear ninguém porque eu próprio saberei como é a dor. Sinto uma empatia. Posso colocar-me no lugar da pessoa. Assassinos como Joel Rifkin não conseguem sentir isso. Ele matou todas aquelas prostitutas porque não se importava com o que sentiriam quando eram estranguladas. Como se sentiu ao estrangulá-las? Estava inteiramente concentrado nisso. Não conseguia pensar em mais nada. Rifkin cometeu tantos assassínios que estava destinado a ser capturado. Mas o que acontecerá a todos os outros psicopatas? Os 1 em 100. Porque não acabarão na prisão. A pesquisa de Dr. Brain localizou a diferença nos cérebros dos psicopatas de colarinho branco, os que não hesitam em burlar pessoas para lhes ficarem com todas as economias. Estes apresentam também uma amígdala mais pequena, mas que parece comunicar normalmente com os lobos frontais. Têm uma menor capacidade de sentir empatia, mas possuem capacidades cerebrais para mentir e enganar. Os psicopatas de sucesso demonstraram ótimas funções executivas, boa capacidade de planeamento, de regulação e controlo e também boa reatividade à atenção. Essas funções são obviamente necessárias para enganar ou manipular outro indivíduo. Com a convicção dos cientistas que os psicopatas possuem cérebros debilitados, levanta-se a questão de descobrir quando tendem para o mal. Acreditamos que a noção de bem ou mal está em grande parte ligada ao cérebro. O cérebro está programado para ser mais ou menos moral, dependendo dos nossos antecedentes genéticos e neurobiológicos. Por outras palavras, é algo que está nos genes que condiciona a forma como o cérebro se desenvolve no outro. Mas de acordo com o Dr. Brain, essa é apenas metade da história. É claro que não podemos excluir o ambiente. Este é 50% da equação. São como dois lados de uma moeda. É uma questão genética e de ambiente. Se a localização do bem e do mal no cérebro se tem revelado um desafio para os cientistas, há ainda um grande mistério à espera de ser desvendado: a memória. Graças a ela, o cérebro viaja constantemente através do tempo, transportando fragmentos do passado até ao presente. Esta capacidade é a chave para a existência do ser humano. A razão por que temos memória é para podermos tomar decisões melhores no futuro. Todos os nossos pensamentos e planos futuros são ditados pela memória. Enquanto as funções de um órgão como o coração são bem compreendidas, os cientistas debatem-se ainda com a questão da memória cerebral. O grande avanço na investigação ocorreu há cerca de 80 anos. Na década de 1920, um neurocientista chamado Carl Lasche ensinou ratos a percorrerem um labirinto. Depois, danificou partes dos seus cérebros seletivamente para descobrir onde se encontrava a memória que lhes permitia atravessar o labirinto. Descobriu que esta não fica armazenada em nenhuma parte específica.
Trata-se de um sistema de interligações bastante complicado. O sistema é tão complexo que nem os supercomputadores mais rápidos se aproximam da capacidade de armazenamento do cérebro, que, segundo os cientistas, pode ter cerca de 10 bilhões de bytes de memória. O cérebro é o instrumento mais complicado que encontramos no universo. Tem 10 mil milhões de células apenas no córtex, que é a parte exterior. E numa pequena parte do córtex, apenas 1 milímetro cúbico, encontramos mais ligações do que estrelas na Via Láctea. Todas estas ligações fazem com que o cérebro seja capaz de armazenar e recuperar enormes quantidades de dados de forma fantástica. Talvez nenhuma seja mais incrível do que a conhecida como memória fotográfica, ou mnemonismo. Ao tentarmos entender a visão e a memória da neurociência, ficamos fascinados pelas pessoas que classificamos como mnemonistas. Têm uma memória não quantificável, conseguem lembrar-se de tudo o que vêem. O artista britânico Stephen Wiltshire tem esta capacidade extraordinária. Consegue memorizar complicadas paisagens urbanas e reproduzi-las com um detalhe assombroso. Para o seu próximo desenho, subirá ao topo da Tower Bridge para obter uma panorâmica geral de Londres. Precisa apenas de olhar durante alguns minutos, já que afirma que a sua memória visual do cenário nunca desaparece. Estou só a olhar para os edifícios e arranha-céus. Gosto de observar durante cerca de 20 minutos e depois fazer de memória. Para apreciarmos o quão incrível é a capacidade de Stephen, precisamos de entender como funciona a visão. A visão é processada na parte posterior do cérebro, nos lóbulos occipitais ou córtex visual. Os dois olhos oferecem um campo de visão de cerca de 200 graus. Podem detectar 2,3 milhões de variações de cor diferentes. Os peritos estimam que estes poderão enviar 72 gigabytes de informação para o cérebro no espaço de um segundo. É o equivalente a 18 mil canções no iPod. De regresso à galeria, Stephen começa a desenhar o que viu. Está a utilizar várias zonas do cérebro. Os lóbulos parietais, em particular, trabalham para controlar a manipulação espacial e a coordenação entre a mão e o olho. Ao conferirmos o esboço com a paisagem, é espantosa a precisão. Em pouco mais de uma hora, Stephen conseguiu recriar o cenário. Este quadro será vendido por cerca de 2.700 euros. O talento de Stephen é quase sobre-humano. Mas toda esta perícia tem um custo. Trata-se de um sábio autista, o que significa que o seu cérebro se desenvolveu de forma diferente. Muitos de nós não têm as mesmas capacidades do que ele, porque os nossos cérebros estão a fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Estamos a pensar nas nossas carreiras, no futuro, no que iremos comprar na mercearia mais tarde. Como resultado, a nossa disponibilidade cerebral está dividida entre várias pequenas tarefas. No cérebro de um sábio autista, toda essa disponibilidade se concentra numa única coisa, seja na resolução do cubo de Rubik ou em tocar piano. Como resultado, terão déficits noutros aspectos da vida, por exemplo, na capacidade de se sociabilizarem. Génios como Leonardo da Vinci, Mozart e Monet possuíam memórias incríveis. E há uma grande especulação sobre se estes seriam também autistas. Enquanto alguns cérebros se lembram de praticamente tudo o que vêem, outros não se lembram de quase nada. Esta é a vida de Clive Waring, um homem com o pior caso de amnésia em todo o mundo. O que estávamos a fazer antes de nos sentarmos no banco? Não faço ideia. Apesar de tudo o que já aprendemos sobre o cérebro, temos ainda muito a descobrir. Restam muitas questões por resolver acerca do nosso cérebro e são surpreendentemente simples. Como se armazena a memória? E como é que esta se reconstrói? Porque é que os cérebros adormecem e sonham? O que é a inteligência? Porque é que as pessoas têm uma variedade de capacidades e talentos? Como percebemos o nosso mundo? Como é que o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder a estas questões ao longo de mais uma geração, quais serão as suas implicações para o cérebro, um órgão tão complicado, mas tantas vezes impelido por instintos primitivos? Evoluímos num mundo muito diferente daquele em que vivemos hoje e assim precisamos de nos adaptar. Este é para mim o grande mistério da neurociência atualmente. Como iremos adaptar os nossos cérebros para o século XXI e para os tempos vindouros?
Tradução e locução. Dialetos.